estamos aqui em mais um Interativo Cast. Hoje estamos recebendo o Rafael Chaves. Rafael é educador físico com experiência no futebol, já foi treinador de futebol de base. Recentemente tem em seu currículo experiências internacionais em países como China e Portugal. E é sobre futebol, formação de profissionais para o futebol, que a gente vai falar hoje com o Rafael. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, George. É uma satisfação imensa estar participando com vocês desse toque interativo aí. E estou à disposição para poder contribuir com todos os ouvintes. Legal demais, Rafa. Um dos nossos temas de hoje é falar sobre o processo de formação de profissionais para o futebol. E você representa bem um desses profissionais que tem tentado desbravar, que tem tentado construir uma carreira no futebol, né? Você estudou educação. Legal demais, Rafa. Um dos nossos temas de hoje é falar sobre o processo de formação de profissionais para o futebol. E você representa bem um desses profissionais que tem tentado desbravar, que tem tentado construir uma carreira no futebol, né? Você estudou educação física há cerca de 2 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Quando você concluiu o curso, você já atuava, né, como treinador, você já tinha a experiência de estar dentro de um clube de futebol, no caso o Globo Futebol Clube do Rio Grande do Norte. E na sequência surgiu a oportunidade de você trabalhar com futebol na China, de você após um tempo retorna ao Brasil, e hoje você está em Portugal, buscando estudar e trabalhar novamente com o futebol. Conta um pouco para a gente como que você observa o processo de formação de profissionais para o futebol e principalmente como que a educação tem contribuído para essa tua formação. Perfeito, George. Como eu não tive uma carreira profissional de futebol como atleta, a única saída, vamos dizer assim, de me inserir no meio seria através da minha qualificação em termos de acadêmicos e também na prática. E aí eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como você bem falou, eu tive a oportunidade de, durante o meu curso, estar trabalhando no Globo. Entrei no Globo através do convite do Igor Oliveira, um analista de desempenho, e fui para auxiliá-lo nessa função. E posteriormente, em 2015, tive a oportunidade de me tornar treinador da equipe sub-20 de lá. E fiquei até 2018 também auxiliando na equipe profissional. E durante esse processo eu sempre busquei me qualificar, né? Fiz os cursos da CBF, as licenças, fiz a C e a B em 2016 e o ano passado fiz a licença A após essa experiência da experiência em Hong Kong. E lá foi uma experiência importante para mim, para aprimorar o meu inglês, que eu vejo que é algo muito importante para nós treinadores, para abrir mercado, não se limitar a países que falam a nossa língua, como o Brasil e Portugal, nesse caso que eu estou agora. E aqui em Portugal estou dando sequência nessa qualificação, estou realizando mestrado em treinamento esportivo na Universidade do Porto. E antes disso também, o ano passado pude fazer a especialização em futebol na Universidade de Viçosa. Então procurei sempre estar me qualificando para ter um diferencial no mercado que é tão competitivo. E eu não vejo outra saída para que a gente tenha uma qualificação melhor do nosso futebol como um todo, tanto para ex-atletas quanto para os que não foram atletas. Eu vejo de fundamental importância a qualificação. Legal demais, Rafa. Você falou sobre a importância de falar um segundo idioma, né, de falar a língua. A nossa língua, como o Brasil e Portugal, nesse caso que eu estou agora,
E aqui em Portugal estou dando sequência nessa qualificação, estou realizando mestrado em treinamento esportivo na Universidade do Porto. E antes disso também, o ano passado pude fazer a especialização em futebol na Universidade de Viçosa. Então procurei sempre estar me qualificando para ter um diferencial no mercado que é tão competitivo. E eu não vejo outra saída para que a gente tenha uma qualificação melhor do nosso futebol como um todo, tanto para ex-atletas quanto para os que não foram atletas. Eu vejo de fundamental importância a qualificação. Legal demais, Rafa. Você falou sobre a importância de falar um segundo idioma, né, de falar a língua universal, que é o inglês, e você teve a experiência de trabalhar recentemente em Hong Kong. Conta pra gente como foi trabalhar com futebol em Hong Kong, o que é que você aprendeu, por exemplo, sobre cultura de jogo, né? O que é diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil, como que tá o futebol na China, né? Como que foi o teu período de adaptação, falar a língua universal, que é o inglês, e você teve a experiência de trabalhar recentemente em Hong Kong. Conta pra gente como foi trabalhar com futebol em Hong Kong, o que é que você aprendeu, por exemplo, sobre cultura de jogo, né? O que é diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil, como que tá o futebol na China, né? Como que foi o teu período de adaptação e principalmente o que é que a China tem para nos ensinar? Perfeito, Elge. Realmente foi uma experiência muito válida e um dos motivos de eu aceitar esse desafio era exatamente. Perfeito, Elge. Realmente foi uma experiência muito válida e um dos motivos de eu aceitar esse desafio era exatamente para aprimorar o meu inglês. E, como falei, é a língua universal e é de suma importância a gente ter esse segundo idioma. E a China, eu fui para lá para trabalhar mais com iniciação, sub-17, sub-15, e também algumas categorias como sub-13, sub-7. Então, isso foi uma experiência muito grande para mim, até porque eu ainda não tinha vivenciado trabalhar com essas categorias. E isso foi importante, além de ser em uma cultura totalmente diferente da nossa. Isso foi muito importante para o meu crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Com relação ao trabalho em Hong Kong, que é desenvolvido lá, é uma tendência muito forte das academias. Eu fui lá trabalhar na Ronaldo Academy, mas tem diversas academias de grandes clubes, por exemplo, do Chelsea, da Inter de Milão, do Liverpool, entre outras. Lá é quanto profissional. Com relação ao trabalho em Hong Kong, que é desenvolvido lá, é uma tendência muito forte das academias. Eu fui lá trabalhar na Ronaldo Academy, mas tem diversas academias de grandes clubes, por exemplo, do Chelsea, da Inter de Milão, do Liverpool, entre outras. Lá tem uma diversidade muito grande dessas academias. E o que a gente pode realmente trazer de lá é essa organização, que eles têm essa preocupação com a formação, o futebol inserido também nas escolas, não só nas academias. E hoje em dia parece que no Brasil se vê cada vez menos praticar esportes escolares, e eu acredito que seja uma porta de entrada muito grande ao desporto e que a gente está muitas vezes indo para o lado contrário nesse sentido. As escolas estão cada vez mais preocupadas no Enem, estão deixando de pensar muitas vezes numa formação geral dos seus alunos. Legal demais, Rafa. Muito, muito bom ter esse ponto de vista de quem foi lá fora e conseguiu aprender com a outra cultura, inclusive uma outra cultura. Elas estão cada vez mais preocupadas no Enem, estão deixando de pensar muitas vezes numa formação geral dos seus alunos. Legal demais, Rafa. Muito,
Muito bom ter esse ponto de vista de quem foi lá fora e conseguiu aprender com a outra cultura, inclusive uma outra cultura de futebol. E aí, na sequência, você tem uma nova experiência internacional, dessa vez em Portugal, onde você está agora, na cidade do Porto. E conta pra gente, então, o que é que você tem observado, né, fazendo esse comparativo também com o Brasil e aí com a China, igualmente. O que é que Portugal difere? Qual é a cultura futebolística de Portugal? Por que você escolheu Portugal? E o que é que você tem aprendido aí? Eu optei por vir. China, igualmente. O que é que Portugal difere? Qual é a cultura futebolística de Portugal? Por que você escolheu Portugal? E o que é que você tem aprendido aí? Eu optei por vir para Portugal. Na verdade, era vamos dizer assim, um sonho antigo de vir para cá, pela Universidade do Porto ser uma referência na área do futebol e do treinamento esportivo, referência mundial. E Portugal, portanto, foi algo que eu já vinha tentando há muito tempo. Com relação ao trabalho aqui, Portugal é um país onde surgiu lá a periodização tática com o professor Vitor Frade, e isso a gente consegue ver essa cultura muito tática aqui dentro dos clubes. Estou tendo a oportunidade de acompanhar o Leixões, um clube da segunda liga, mas que já teve diversas vezes na primeira divisão, e também o Águas Santas, que é um clube que disputa campeonatos de... E isso a gente consegue ver essa cultura muito tática aqui dentro dos clubes. Estou tendo a oportunidade de acompanhar o Leixões, um clube da segunda liga, mas que já teve diversas vezes na primeira divisão, e também o Águas Santas, que é um clube que disputa campeonatos distritais aqui. E a gente se vê na cultura de jogo equipes muito organizadas taticamente, né? Mas também essa preocupação com a parte técnica, que é o diferencial e que o futebol brasileiro tem como diferente. Em relação à China, eles são muito tecnicistas também, é uma escola muito técnica, tanto que levando para os outros esportes lá em Hong Kong eles são muito bons, por exemplo, em badminton, em tênis de mesa também, por exemplo, que são esportes que valorizam muito essa questão técnica, tanto que levando para os outros esportes lá em Hong Kong eles são muito bons, por exemplo, em badminton, em tênis de mesa também, por exemplo, que são esportes que valorizam muito essa questão técnica. E eles também têm uma visão muito técnica do esporte, eles fazem muito trabalho até analíticos para desenvolver a técnica, para depois ir para o jogo, propriamente dito, a parte mais tática. E aqui já é o contrário, aqui se valoriza muito a parte tática, em consequência disso está trabalhando a parte técnica. E, enfim, são essas diferenças que eu estou tendo a oportunidade de vivenciar, essas experiências novas que está sendo de fundamental importância para mim, como repertório mesmo, e melhorar o meu, vamos dizer assim, acervo, vivenciar diferentes metodologias, para que eu tenha um repertório maior quando for treinando minhas equipes. Legal demais, Rafa. Show de bola. Ou seja, fica muito claro o quanto que você tem buscado no desenvolvimento, quanto que você tem investido tempo, energia, dinheiro também, para trilhar uma carreira no futebol. Você falou da tradição portuguesa, especialmente na cidade do Porto, no que diz respeito à periodização tática com o professor Vitor Frade, isso tem sido passado, né? Outros professores vão também trabalhar muito nessa direção, como é o José Guilherme. Como tem sido para você estar próximo de bola, ou seja, fica muito claro o quanto que você tem buscado no desenvolvimento, quanto que você tem investido tempo, energia, dinheiro também, para trilhar uma carreira no futebol. Você falou da tradição
português, especialmente na cidade do Porto, no que diz respeito à periodização tática, com o professor Vitor Frade, isso tem sido passado, né? Outros professores vão também trabalhar muito nessa direção, como é o José Guilherme. Como tem sido para você estar próximo de grandes referências do futebol, grandes referências inclusive da teoria, né, da literatura do futebol? Quando você analisa a tua tomada de decisão sobre ir para Portugal, sobre estar em Portugal, o que é que você pensa? Você acha que foi realmente uma boa escolha? E principalmente, qual é a expectativa? Como que você acha que vai ser essa tua experiência? O que é que ela vai deixar para você em termos de desenvolvimento profissional? Não sei se você pensa, por exemplo, em voltar para o Brasil e seguir uma carreira na Europa, mas conta para a gente assim, como que a tua tomada de decisão ela foi pautada com base nessas grandes referências que a gente tem aí em Portugal, como que é conviver com algumas dessas pessoas que você tem acesso ou que vai ter acesso em breve, a partir da expectativa que você tem, e os passos futuros aí, qualquer ideia do Rafael, se é seguir estudando, trabalhando na Europa, se é voltar para o Brasil, contribuir com o futebol brasileiro aqui no nosso país, dentro dele, trazendo, obviamente, todo esse conhecimento e experiência que você tem adquirido aí no Porto. Perfeito, Elge. É o que mais motivou a vir para cá, de fato, foi essas referências também na área do futebol, principalmente da parte tática. E como bem citado, o José Guilherme, o próprio Júlio Garganta. O mestrado iniciou faz 2 meses e meio, então ainda não tive muito contato com esses professores, mas acredito que esse curso, o mestrado, vem agregar muito à minha formação. Essa questão mais da parte tática também, a me aprofundar nesse sentido do futebol, onde a gente sempre no Brasil também tem lido bastante sobre. Então, essa questão de vir para Portugal é para me qualificar. Eu pretendo muito trabalhar no Brasil, quero muito voltar para trabalhar nos clubes do Brasil, mas como profissional do futebol a gente não tem um lugar certo, né, para ficar. Minha primeira experiência internacional foi em Hong Kong, do outro lado do mundo, vamos dizer assim. Então a gente não tem muito o que esperar, né? Eu estou aberto, se as coisas ficarem caminhando por aqui, tiverem boas oportunidades, pretendo ficar pela Europa também. Quiçá voltar para a Ásia, mas eu quero sim ter um sonho de trabalhar em grandes clubes do futebol brasileiro também. Legal, Rafa. Bom saber aí de que a tua experiência está sendo positiva e dessa tua visão de futuro, né, de em breve poder estar contribuindo com o futebol brasileiro. E aí nessa direção, Rafael, o que é que qualificar? Eu pretendo muito trabalhar no Brasil, quero muito voltar para trabalhar nos clubes do Brasil, mas como profissional, como profissional do futebol a gente não tem um lugar certo, né, para ficar. Minha primeira experiência internacional foi em Hong Kong, do outro lado do mundo, vamos dizer assim. Então a gente não tem muito o que esperar, né? Eu estou aberto, se as coisas ficarem caminhando por aqui, tiverem boas oportunidades, pretendo ficar pela Europa também. Quiçá voltar para a Ásia, mas eu quero sim ter um sonho de trabalhar em grandes clubes do futebol brasileiro também. Legal, Rafa. Bom saber aí de que a tua experiência está sendo positiva e dessa tua visão de futuro, né, de em breve poder estar contribuindo com o futebol brasileiro. E aí nessa direção, Rafael, o que é que tem chamado a tua atenção aí de Portugal quando a gente repercute muito aqui no Brasil o trabalho do Jorge Jesus, que é um português, né? E com muitos trabalhos realizados em Portugal, inclusive no Benfica, né? Que é um dos grandes clubes aí de Portugal. Como que
que a tua experiência em Portugal, convivendo com os portugueses, aprendendo sobre o jeito português de tratar o futebol, né? Eles têm uma fama de serem muito metodológicos. Como que essa tua vivência faz você olhar, por exemplo, para esse fenômeno, vamos assim dizer, que tem acontecido aqui no Brasil, que é o time do Flamengo atual, os resultados e a forma como ele tem conquistado esses resultados. Explica pra gente como é olhar para esse trabalho depois de passar aí alguns meses em Portugal e entender um pouco mais sobre a cultura de jogo, a cultura de futebol portuguesa. Algumas características do trabalho de Jorge Jesus, a gente é bem Lógicos. Como que essa tua vivência faz você olhar, por exemplo, para esse fenômeno, vamos assim dizer, que tem acontecido aqui no Brasil, que é o time do Flamengo atual, os resultados e a forma como ele tem conquistado esses resultados. Explica pra gente como é olhar para esse trabalho depois de passar aí alguns meses em Portugal e entender um pouco mais sobre a cultura de jogo, a cultura de futebol portuguesa. algumas características do trabalho de Jorge Jesus, a gente é bem notável aqui também, independente do nível das equipes, e que é uma equipe muito bem organizada taticamente, uma equipe sempre com trabalho de Jorge Jesus. Jesus, a gente é bem notável aqui também, independente do nível das equipes, e que é uma equipe muito bem organizada taticamente, uma equipe sempre com muita intensidade de jogo. Isso reflexidade de jogo, isso reflexo obviamente do treino. Os treinos são com intensidade muito alta, sempre priorizando as questões táticas, como falei, um treinamento mais sistêmico, priorizando as questões táticas, como falei, um treinamento mais sistêmico, não treinar especificamente a parte técnica, ou físico-técnico, ou técnico-tático. Eles tentam englobar ao máximo as questões cognitivas, as questões técnicas, as questões táticas e físicas dentro do mesmo exercício, dentro da mesma sessão de treinamento, táticas e físicas dentro do mesmo exercício, dentro da mesma sessão de treinamento. Então, isso é um reflexo da cultura realmente deles, da forma que eles estudam, que eles trabalham. Isso a gente está vendo vocês agora mais de perto aí no Flamengo, mas eu tô vivenciando aqui também em Portugal. E apesar dessa rivalidade entre Porto, Benfica e Sporting, todos aqui no Porto gostam muito do trabalho de Jorge Jesus, respeitam ele demais. E não é à toa que tá sendo bem visto o trabalho dele aí no Brasil também. Legal, Rafa. Não é à toa que tá sendo bem visto o trabalho dele aí no Brasil também. Legal, Rafa. Você falou no início do nosso cast que você não teve experiência, por exemplo, de ser atleta de futebol, você não já tinha uma história no futebol. Então você precisou construir essa história lá do momento que você entrou no curso de educação física, começou a ter as primeiras experiências e se direcionar, construir essa história lá do momento que você entrou no curso de educação física, começou a ter as primeiras experiências e se direcionar para o futebol. Olhando por esse lado, você teve a oportunidade de buscar, né, um processo de desenvolvimento diferente do processo que alguns ex-atletas têm, né? Alguns ex-atletas eles já têm experiência prática muito grande, eles começam a trabalhar direto na prática, e não necessariamente ele busca complementar essa experiência prática que ele tem, por exemplo, com a experiência teórica. Obviamente que isso tem mudado cada vez mais e muitos atletas hoje em dia têm buscado também a formação teórica. Mas complementar essa experiência prática que ele tem, por exemplo, com a experiência teórica. Obviamente que isso tem mudado cada vez mais e muitos atletas hoje em dia têm buscado também a formação teórica.
Mas olhando para esse teu contexto, analisando, entendendo que você não tinha aquela opção, ou você buscava formação teórica e ia complementando com a prática, ou dificilmente você ia conseguir galgar um caminho dentro do futebol. E aí, olhando para essa tua trajetória, o quanto que a formação, né, a graduação em educação física, os cursos que você acumulou ao longo da tua o quanto que a formação, né, a graduação em educação física, os cursos que você acumulou ao longo da tua trajetória de carreira, até chegar aqui nesse momento que você está num mestrado em Portugal, no Porto, ou seja, o quanto que a educação contribuiu para o teu processo? Eu considero que foi fundamental, né? Apesar disso estar mudando, como você bem falou no Brasil, hoje a gente, principalmente através principalmente através das licenças da CBF, os ex-atletas estão indo para a sala de aula, isso é muito importante, só tem a contribuir com o nosso futebol, isso a gente agradece também, desse trabalho que vem sendo feito pela CBF e pelas universidades, os ex-atletas estão vendo também essa necessidade, e pelas universidades, os ex-atletas estão vendo também essa necessidade de buscarem esse conhecimento acadêmico, e com certeza com a vivência que eles têm como ex-atletas, isso tem tudo para ter uma contribuição muito grande com o nosso futebol. E com relação a minha trajetória especificamente, eu busquei sempre a questão acadêmica para embasar a questão acadêmica para embasar a minha prática. Como eu não tive essa vivência prática como atleta, eu busquei na ciência, na educação física, nas universidades, nos cursos, algo que embasasse a minha prática. E, consequentemente, a prática vai me estimulando a buscar coisas na ciência também. Então, é uma via de mão dupla. Eu não vejo essas duas áreas de forma separada, enfim, mas sim integradas, porque tanto a questão acadêmica contribui muito com a prática, como a prática contribui muito com a questão acadêmica. Então, muitas vezes se discutiu no Brasil, principalmente após a Copa de 2014, vai ser um treinador teórico, vai ser um treinador prático, vai ser o ex-atleta, vai ser o acadêmico. Eu acho que a gente tem que parar e graças a Deus eu não estou vendo mais essa discussão, porque todos são importantes, todos têm a contribuir, e quanto mais a gente unir essas duas áreas, o ex-atleta para o ex-universitário, vamos dizer assim, ou universitário, quanto mais a gente unir essas duas áreas, a gente tem a opção de fortalecer cada vez mais o futebol brasileiro, e a gente tem muito bons profissionais no Brasil, tanto ex-atletas quanto não atletas, isso tem mudado a cada dia também. Os não atletas têm tido muitas oportunidades, e isso é bom para o nosso futebol como um todo. Eu acredito que sempre a competência, independente de ter sido jogador ou não, a competência como treinador vai dizer se esse indivíduo vai treinar grandes equipes ou não. Legal, Rafa, show de bola. Muito bom o bate-papo aí, internacional. Você já está no avançar aí da sua hora, né? Já está quase chegando no tempo limite que a gente combinou. A gente entende que para o nosso cast de hoje a gente realmente teria um espaço de tempo mais apertado, mas acho que a gente tem a oportunidade de ir para os próximos
dedicar mais tempo e abordar vários outros temas, inclusive no momento posterior aí da sua carreira, com mais próximo, por exemplo, do término do mestrado, já com uma visão bem mais aguçada sobre o futebol português, sobre o contexto local. E para nós, obviamente, será uma satisfação também. Então chegou a hora de te agradecer e finalizar o nosso interativo cast com a participação de Rafael Chaves. Recado final para a galera que sonha trabalhar no futebol. E para nós, obviamente, será uma satisfação também. Então chegou a hora de te agradecer e finalizar o nosso interativo cast com a participação de Rafael Chaves. Recado final para a galera que sonha trabalhar no futebol, Rafa. Gostaria de agradecer, Jorge. Dizer que é uma satisfação imensa estar participando de mais um programa do Futebol Interativo e ter um orgulho de ser da minha terra, vamos dizer assim, e ver a proporção que está se tornando esse programa, e isso me dá orgulho e fico muito feliz com isso. E o recado que eu dou a todos que desejam trabalhar com futebol, independente de terem sido atletas ou não, é a qualificação, é estudar, é buscar os cursos que hoje a gente tem acesso. A gente vê cada vez mais oportunidades de se fazerem os cursos, seja da CBF, seja outros, que a gente tem visto por aí, que a gente busque a ciência, busque a prática e busque fazer essa ligação desses dois âmbitos, porque é de fundamental importância. O futebol precisa da ciência e a ciência também precisa do futebol. Valeu, Rafa. Obrigado. Até a próxima. E com as palavras de Rafael, o futebol precisa da ciência e a ciência precisa do futebol, que a gente encerra mais um Interativo Cast. A todos os nossos ouvintes, muitíssimo obrigado e a gente se vê na próxima semana. Valeu, Rafa. A gente vai... Um abraço, muito obrigado. Valeu, tem que correr, né? Tá meio apertado. Corre. Depois a gente se fala. Desculpa a demora, cara. Eu acho que realmente acreditava que ia dar certo no aplicativo. Aí de última hora a gente precisou dar um jeito. Então, tipo, o Skype, tá, né? Eu lembrei da plataforma, que eu acho que era a maneira mais fácil de gravar o áudio. Mas tá bom, deu mais que 24 minutos de gravação. Com vinheta vai dar uns 25. Então é um tempo bom. Geralmente tem gravado meia hora. Então não mudou muito, não. Beleza? Desculpa só o atraso, né? Porque fez você perder. Muitíssimo obrigado. E a gente se vê na próxima semana.